Olá, muito bom dia. Hoje, terça-feira, e o seu cotidiano está recheado de coisas boas, viu? Hoje nós vamos falar sobre pensão alimentícia. Você tem alguma dúvida? Daqui a pouquinho o advogado Rafael Vicente vai tirar todas elas. E você sofre com as varizes? Nós vamos falar sobre esse assunto, inclusive foi uma sugestão de uma telespectadora. E hoje também tem dica de exercícios para a panturrilha. Cada vez mais as cores estão fazendo parte das decorações. Mas você sabe como decorar a sua casa e equilibrar as cores? Daqui a pouquinho tem dica de decoração. Aproveita, pega o seu cafezinho, senta aí que o seu cotidiano está só começando. Quando você vai para a academia ou faz exercícios físicos em casa, você se preocupa em fazer exercícios para a panturrilha? Gente, ela é muito importante, muito mais do que você imagina. Por isso que nós estamos trazendo dicas para você praticar esse exercício aí na sua casa. Veja aí. Bom dia, a gente vai começar dando uma dica para vocês aí de casa e a dica de hoje é sobre a panturrilha, tá? Eu vou falar a importância da panturrilha para vocês. A panturrilha hoje, digamos que é o segundo coração, é onde faz o bombeamento do sangue para haver o retorno venoso. E é muito difícil você ver o pessoal treinando panturrilha, uma coisa que é tão importante para o nosso dia a dia e uma coisa simples e prática que você pode fazer em casa ou até mesmo no seu trabalho. Então a gente vai dar para vocês hoje 3 exercícios que a gente pode fazer para estar melhorando não só a panturrilha, mas em consequência disso a nossa circulação. Primeira dica que eu vou dar para vocês que a gente pode fazer da panturrilha, a gente vai ter apoio na parede. Você pode fazer de lado ou para ficar melhor a sua segurança, você pode fazer de costas, tá? Os pés vão ser alinhados com o nosso quadril à frente e vamos fazer 3 séries, tá? De 15 repetições e vamos dar um intervalo de 40 segundos a 1 minuto. Então vamos subir, deixando o peito do pé, descer o calcanhar, não foca o calcanhar no chão e a gente já vai subir novamente. Então vamos fazer 15 repetições. Depois das 15 repetições, damos um intervalo, tá? De 40 segundos. Para a gente começar de novo. Daí a gente pode fazer outra variação. Em vez de fazer com os pés apontados para frente, levemente vamos abrir um pouquinho só, tá? Para as laterais. Então, mais uma vez apoia, pés abertos levemente na lateral. Toda vez que eu subir, eu vou segurar 3 segundinhos, contraindo a minha panturrilha e melhorando até a minha resistência, tá? Então, subiu, segura 3, 2, 1, desceu. Vamos fazer novamente 3 séries de 15 repetições, dando um intervalo também de 40 segundos a 1 minuto, para poder começar outra variação. Nessa a gente vai dificultar um pouquinho mais, a gente vai usar uma perna de cada vez. Então, mais uma vez, apoia com as 2 mãos para manter a segurança, um pé fica atrás, tá? E a gente vai fazer o mesmo movimento. Como estamos usando o peso do nosso corpo, que já é muita coisa para quem é sedentário ou iniciante, então vamos diminuir, tá? Vamos fazer 3 séries de 10 repetições em cada perna. Por quê? O excesso de carga pode te prejudicar também no teu andamento do dia a dia. Então, para quem está começando, a gente vai trabalhar levemente esses 3 exercícios, como teve a orientação com a carga do teu corpo. Pega 5 minutinhos do teu tempo, 3 vezes na semana e vai fazer isso lá no teu trabalho, essa variação que eu te passei. Você vai melhorar a circulação, você vai se sentir melhor, agora sem esquecer, como eu falei, da orientação de profissional. Mas o nosso foco hoje é a panturrilha. Então, pessoal, treina a panturrilha, melhora o retorno venoso e, pelo contrário, diminui as varizes. Há um mito muito grande que a atividade física dá varizes. Não, pessoal, pelo contrário. A panturrilha, ela bombeia o sangue de volta. Então, pessoal, quero ver todo mundo treinando, quero ver todo mundo fazendo essa panturrilha para todo mundo estar bem tonificado. Abraço! Adorei as dicas, viu, professora? Muito boas. Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente agora também vai começar a fazer esse exercício aí em casa. Agora a gente vai falar sobre varizes. Isso foi um pedido da nossa querida telespectadora Carla Patrícia, que deixou lá no nosso Instagram. Gente, vocês nunca falam sobre varizes? Carla,
tá aí. Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto com o Dr. Paulo Maciel. Ele vai falar sobre as causas, os tratamentos, quando a gente deve retirar esses temidos vasinhos. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso cotidiano. Vamos atender então ao pedido da Carla e de tantos outros telespectadores que sofrem com as varizes. Bom dia. Realmente as varizes dos membros inferiores, né, porque existe varizes em outras partes do organismo, essas varizes são muito temidas pelas mulheres, porque além dos problemas de doença, né, ela também promove um problema estético, né, considerável. E hoje tem tratamento, né? Nunca podemos dizer que se trata 100% das varizes, mas na maioria dos casos a gente alcança um tratamento de 90%, falando em termos de estética, né? E em termos de sintomas também chega a essa parte aí de 70% a 90% de redução. E o que causa essas temidas varizes, doutor Paulo? O fator primordial chama-se genética, né? A genética. Tem uma curiosidade interessante, é que é o seguinte, você não encontra varizes nos animais de 4 pernas. Os animais que andam de 4 patas não andam. Então, é um distúrbio da evolução. Então, quando o homem se põe de pé, a pressão hidrostática, ou seja, o peso da água que tem no sangue, é uma coisa muito importante. Então, nesses animais, no caso dos homens, né, que andam em pé, você tem 2 tipos de varizes graves. As varizes de hemorroidas e as varizes de membros inferiores. Veja que nos membros superiores, de maneira geral, as pessoas não têm varizes. É verdade. Ô doutor, aí vem a pergunta da Vânia. Ela quer saber se pessoas que têm varizes podem fazer exercícios físicos. Pode? Devem. Ó, tá vendo? Devem. E todo mundo fala, meu Deus, você tá com varizes porque você pega muito peso na academia. Isso é verdade, doutor? Não. Logicamente que o peso excessivo em quem tem uma doença, por exemplo, uma doença na veia safena, não é? Aquela veia que não consegue manter o sangue sendo bombeado, porque as válvulas dela se estragam, aí pode ter uma dificuldade, pode até aumentar se não tratar essas varizes antes. Mas para essas varizes menores, esse mito, eu subo escada é uma maravilha para proteger de varizes. Subir ladeira é uma maravilha para proteger de varizes. Então fazer exercício de maneira geral é uma coisa muito boa, mesmo tendo varizes. A Tatiana fez agora uma pergunta que eu acho que interessa a muita mulher que está assistindo o programa agora. Ela quer saber se cruzar as pernas e usar salto alto pode causar varizes. Ela disse que ouviu isso, quer saber se é verdade. Veja, usar o salto alto, não tanto, porque você usa o salto alto, você está se movimentando, você está andando, você está bombeando o sangue. No sentido de cruzar as pernas, e se você tem um hábito de manter esse cruzamento por muito tempo, realmente ele é importante. Por Deixa eu quê? descruzar aqui, então. Vou ficar agora sentada assim. Porque as nossas veias aqui, nessa região do joelho, né, elas vão ser comprimidas. E aí aumenta a pressão distal de retorno venoso. E isso faz com que os vasos dilatem. E aí tem um certo favorecimento. Mas isso por si só, não. Por exemplo, juntando a genética, as pessoas que têm uma predisposição maior, são as pessoas justamente que vivem de pernas cruzadas, que vivem trabalhando sentados, parados no local só, como, por exemplo, caixas de farmácia, de supermercado, ou pessoas que trabalham em pé, parados, né? Onde não tem esse bombeamento importante. Então a pressão é muito alta. Se tem qualquer desgaste nessas válvulas, então começa a fluir sangue para baixo, dilata os vasos e aí teremos as varizes com maior facilidade. Olha só, a partir de hoje as entrevistas vão ser sempre assim agora, viu, doutor? Boa Mas dica. só durante a entrevista não tem problema. Não tem problema, né? Tem que ser um hábito, então. Exatamente. E a gente acha chique, né? Cruzar a perna, mas agora não mais. Vamos falar um pouquinho, doutor, sobre os tratamentos para varizes. Como que é feita a retirada desses vasinhos? Na verdade, né, é um defeito que surge num vaso e não existe assim um medicamento que possa resolvê-los. Com relação a sintomas, o que melhora mais fácil é o uso de meias elásticas. Sim. Porque essa meia comprime e tende a manter aquela pressão naquele nível. Mas antes se pensava, a meia elástica previne varizes. Hoje se sabe que não previne, infelizmente, não previne. Não é?
ela é excelente para tirar sintomas, a dor cansada que é provocada justamente pelo sangue estagnado, que começa a eliminar algumas outras substâncias que dão aquele cansaço, alguns casos produzem dores. E muitas vezes o edema, né? O edema que é o inchaço, o pé incha, a perna incha, porque deixa uma dificuldade do sangue voltar e aquilo vai extravasando água e vai inchando. Tratamento para tentar coibir a doença, só retirando essas veias. Então, existem duas maneiras de tirar essas veias. Uma de maneira cirúrgica, né? Você tem aquele vasinho, você vai lá, corta, puxa o vasinho, corta e vai tirando aqueles vasinhos todos. E dói, doutor? Isso é feito por anestesia rápida, um bloqueio completo. Se você assim, dói, né? E não teria como você estar anestesiando a perna toda. Então, isso é um procedimento cirúrgico. Isso a gente chama de um tratamento cosmético. Em lugar disso, existe um tratamento chamado esclerose das varizes, que são substâncias que nós colocamos dentro desses vasos que destrói o vaso por dentro e o vaso deixa de circular sangue e é absorvido pelo organismo. Então, isso é uma maneira melhor e mais prática. Adorei o nosso bate-papo, viu? Acho que a gente esclareceu as dúvidas de todo mundo e atendemos, claro, o pedido da nossa querida telespectadora. Obrigada, viu, doutor? De nada, tenha um bom dia. Bom dia e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. E olha só, no próximo bloco nós vamos tirar todas as suas dúvidas sobre pensão alimentícia. E vocês sabem quais são as cores que estão sendo usadas na decoração das casas? Daqui a pouquinho vocês vão descobrir. Me espera que eu volto rapidinho. Olha, gente, nós vamos falar sobre um tema que é bastante polêmico, pensão alimentícia. De repente, você está ali, se vê, separou do marido. E agora? Como é que você sabe quais são os seus direitos e os direitos do seu filho? Quem está aqui comigo hoje é o advogado e professor Rafael Vicente. Muito bom dia. Bom dia, Marcela. Seja muito bem-vindo ao nosso cotidiano. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos que acompanham esse programa, que está com tanto sucesso nisso. Oh, muito obrigada. Fico muito feliz, viu? Vamos falar um pouquinho sobre pensão alimentícia. Porque, como eu falei, às vezes a gente está casado, se separa, não deu certo, e aí começam as brigas. Pensão alimentícia. Mas primeiro vamos explicar para quem está nos assistindo que a pensão não deve ser paga só pelo pai, não. A mamãe também tem que pagar, né? Verdade, Marcela. Muita gente tem dúvida em relação a isso, né? Mas a obrigação de prestar alimentos, ela se dá não só pelo pai, mas como pela mãe também, né? Então, aquela pessoa que é responsável, ela tem que contribuir, obviamente que na medida das suas condições, né? É importante esclarecer que muita gente tem dúvida com relação a valores de pensão, né? Como saber qual o valor da pensão? Na realidade, a lei ela não traz um critério objetivo. Ela diz que a pensão ela deve ser calculada a partir do critério da possibilidade e da necessidade, né? E aí a gente sempre acrescenta a questão da proporcionalidade, a questão da possibilidade desse pai de prestar esses alimentos, né? Então, não existe tabela, repito, é um valor que vai realmente ter que atender essa necessidade da criança e também que o pai ou a pessoa que esteja prestando alimentos, ela possa cumprir sem prejudicar significativamente o seu sustento. Então, só recapitulando, quem ficar com a guarda da criança tem que receber a pensão para pagar as contas do filho, ou o pai ou a mãe. Exato. E aí tem que ver qual a necessidade, escola, plano de saúde, alimentação, e aí de acordo com o valor que a pessoa recebe, é calculado um outro valor que não tem porcentagem fixa, viu, gente, para poder bancar o filho, não é isso? Verdade. Ô, Rafael, agora a outra dúvida é que, inclusive essa é da Marta, que deixou uma pergunta aqui no nosso Instagram. Ela falou que é casada, mas que o marido dela já teve outras duas mulheres e cada uma tem um filho. E a pensão, cada uma recebe um valor diferente. Ela quer saber se esses valores eles devem ser iguais e como que ela pode calcular isso. Na realidade, não deve haver, Marcela, diferenciação entre filhos, né, a respeito desse critério da pensão. A pessoa ela pode utilizar como parâmetro o que é que vem sendo pago para esse outro filho. Agora, não obrigatoriamente precisa ser um valor exato. Muitas vezes a necessidade do segundo ou do terceiro filho é uma necessidade diferenciada. A mãe dessa criança, eventualmente, pode não ter condição nenhuma de contribuir e aí a necessidade da criança se tornar uma necessidade maior. Então, isso é um pouco relativo, um pouco subjetivo.
Vamos aqui que a Antônia deixou uma perguntinha aqui, querendo saber até qual idade o pai ou a mãe, né, tem a obrigação de pagar a pensão ao filho. E o filho dela já vai completar 18 anos, ele já vai ingressar na faculdade e ela quer saber se ele vai perder esse direito de receber a pensão. Perfeito. Então, Antônia, na realidade, o seu filho, até ele completar 24 anos, ele sendo estudante, né, estando cursando a faculdade, ele tem sim o direito à pensão. E existem casos extremos e casos excepcionais que, mesmo ultrapassando esses 24 anos, é possível que haja também o pagamento da pensão. O que deve prevalecer realmente é a questão da necessidade e da possibilidade de quem presta. Ô, doutor, me tira uma dúvida. No caso, o pai pagava X de pensão e aí ele perdeu o emprego, por exemplo. Como é que ele pode manter esse X se ele não tem condições de pagar? De fato, Marcela, eu sempre digo que é um drama social, né, e muitas vezes as pessoas não acompanham isso da forma que se deveria. Explico. Na realidade, quem tem o dever de prestar os alimentos, se ocorre contra ele algum mal, alguma dificuldade financeira, algum desemprego, alguma doença, não sei, algo que impossibilite ele de pagar essa pensão, então ele deve se socorrer ao judiciário. Antes de início, a gente pede que ele procure a parte que recebe a pensão, tente dialogar, né? O diálogo é muito importante nessas situações. Então, não sendo exituoso, ele tem que procurar o judiciário e ingressar com ação revisional de alimentos, onde ele vai mostrar que não tem mais aquela condição que tinha, que precisa reduzir a pensão ou, se for o caso, até exonerar a obrigação alimentar. Mas é importante esclarecer para quem está em casa, essa ação ela deve ser rápida. Muitas vezes é muito comum nós vermos as execuções de alimento onde os pais são presos, ou na grande maioria das vezes, ou por falta de informação, ou por falta de condição realmente de ingressar com ação na justiça, eles deixam correr, deixam acumular o débito, deixa-se gerar uma execução ao ponto de chegar às prisões que sempre vemos acontecendo pelo país. Então, o importante é que ele tome a medida de buscar uma revisão dessa pensão para um valor que ele possa realmente suportar. Vamos falar então em revisão de pensão, mas nesse caso, a pergunta aqui da Tereza seria uma revisão para mais. Ela falou que o marido dela, o ex-marido dela, paga R$400 de pensão por mês ao filho. Só que ele conseguiu um emprego melhor e que ela acha que ele tem condições de aumentar esse valor. Ela quer saber como é que ela pode pedir essa revisão desse valor. Perfeito. Superada aquela fase de negociação que a gente sempre recomenda nas ações de família, nas ações que envolvem esse relacionamento, mas superado isso, ela pode sim ingressar com ação, cujo objeto vai ser uma revisão também, só que uma revisão para elevar o valor da pensão. Isso é totalmente possível. Ela só precisa demonstrar judicialmente que aquela parte, aquele pai que prestava os alimentos, houve uma melhora significativa no seu ganho, de forma que possibilita ele pagar uma pensão num valor melhor. Então isso vai ser apreciado e provavelmente vai ser concedido esse aumento da pensão. Tá certo, então, dúvidas esclarecidas. Muitíssimo obrigado, doutor, por ter aceito. Nós te agradecemos, será um prazer. Bom dia, até a próxima. Bom dia, até logo. As cores vibrantes estão cada vez mais presentes na decoração da nossa casa, seja na nossa sala com a mesinha lateral, com o sofá, com a almofada, na cozinha, no quarto. Mas como a gente deve fazer para escolher aquela cor certa sem a gente enjoar dela? Presta atenção nas dicas da Rosana Alves. Pois bem, Marcela, nós estamos apostando aqui no estofado neutro. E o que é que você pode fazer? Você pode jogar cores, porque daí você, com o tempo, se você cansar, vamos supor, do azul, do amarelo, e você pode estar sempre trocando. O sofá sempre neutro e as cores a gente vai colocando nas almofadas. Uma cor também na questão do papel de parede, então assim a gente vai dando cores no ambiente e deixando ele com harmonia. Bem, Marcela, esse ambiente aqui, o que a gente pensou, uma mesa lateral de apoio com cor. Daí você deixa o ambiente todo neutro e você foca na questão da cor na mesa lateral, que essa daqui é uma mesa lateral Sarine, que tanto você pode usar o vermelho, o amarelo, o preto, o branco também. Se você quiser deixar algo mais neutro, também você pode deixar o branco e colocar evidência nas cores. Aqui a gente colocou dourado, porque o dourado também está vindo com tudo na questão da decoração. Aí com o dourado fica muito bonito, os tons Fendi, o off-white, você também pode usar nessa questão da decoração. Bom, aqui nós estamos usando uma cadeira de apoio que você pode colocar cores, né? Desde que você saiba escolher uma cor que você goste, porque daí, dependendo, tem cores que você cansa. E você sabendo escolher um tom certo, aquela cor que você realmente gosta, que não cansa, fica bem você escolher um tom feito vermelho, ou então também um azul turquesa que está bem em gosto. Também deixar algo mais neutro, você pode jogar uma cadeira com branco ou preto também, ou focar nas cores vibrantes, o amarelo, o turquesa, daí vai ficar muito bem, desde que
você não venha cansar dessa cor. As cores vieram com tudo. E veja só a mesa de jantar, também está com cor. Daí aqui a gente colocou a cadeira de jantar na cor embuia para neutralizar um pouco o amarelo. E você também pode colocar outras cores junto do amarelo, não é só necessário você pôr o amarelo. Você pode colocar, como está ali, 2 cadeiras de apoio com tom vermelho, que nesse ambiente integrado, eles vão se harmonizar e fica bonito essas cores. Você pode fazer esse mix de cores que vai ficar bem. E eu espero que vocês tenham gostado de nossas dicas de decorações. E aí, gostaram das dicas de decoração? Eu tenho certeza que a Lima, que assiste a gente todos os dias, que deixa um recadinho lá no nosso Instagram. Tô vendo, viu, seu recadinho, Lima? Vai lá, comenta, eu quero saber o que você achou. Mas agora, eu quero dar um recadinho para você que curte maquiagem e que é profissional da área. Gente, vai ter um workshop muito bacana aqui em Caruaru, no dia 15 de dezembro, lá no Centro de Convenções, com nada mais, nada menos do que ela, a maquiadora renomadíssima Vanessa Rosan, a nossa querida que participa do Esquadrão da Moda aqui no SBT. E claro que você deve participar desse workshop, sabe como? Vai lá na loja I Love Makeup, que fica na Travessa Rio Branco, ali pertinho do Banco do Brasil, no centro da cidade. Faz a sua inscrição, viu? Porque só são apenas 200 vagas. A inscrição, ó, 5 produtos Vult, mais R$100. Eu tenho certeza que você vai adorar e vai trocar muitos conhecimentos com Vanessa Rosan. E o nosso cotidiano vai ficando por aqui. Não esquece que amanhã a gente tem um novo encontro logo após o Chef Wellington. Agora você vai ficar com o meu querido amigo Eliakim Oliveira e o TV Jornal Meio-Dia. Um beijo, fica com Deus, ó. Tchau, tchau.